Boa noite, nós somos estudantes aqui do 5º período de Publicidade e Propaganda e hoje a gente veio nesse podcast aqui falar um pouco do nosso trabalho com a ONG Amor em Fios, trabalho audiovisual conduzido pelo Alex Carmo, nosso professor. E estamos aqui com a Hilary. Boa noite. Júlia, Vitor, Gabriel e eu, Gustavo. E, bom, a gente vem fazendo essa campanha para esse trabalho, a gente está fazendo uma campanha de vários vídeos e já vou perguntando aqui, já vou engajando todo mundo na primeira pergunta do grupo, que qual foi a etapa mais difícil dessa campanha até agora que a gente teve? Fazer tudo, né? Acho que Começar. Tá sendo Ser terminado, na universitário. verdade. Mas eu acho que, como a gente acompanhou tudo, né, de todos, né, eu acho que a parte mais difícil, mais complicada até agora foi a escrita dos roteiros. Nem tanto eu acho que a produção ali mesmo com a câmera, mas eu acho que a parte do... Processo criativo, né? O processo criativo, primeiramente, foi o mais difícil, porque daí tinha que decidir estética, tinha que decidir qual caminho a gente tinha que seguir. Qual mensagem a gente queria transmitir. E como transmitir. eu acho que com certeza o mais estressante foi a criação do roteiro, cara. Sim. A criação do roteiro foi muita tentativa e erro. Até a gente ser aprovados, né? Pra começar as gravações, demorou um pouco. Porque não bastava termos uma ideia, essa ideia precisava ser aprovada. Sim. Como o Alex falou, né? Não poderia ser algo muito amador. Então, E o nosso teria que ser professor, algo profissional. E o professor tem uma baita experiência, Sim. né? Então ele Isso pesou tava bastante. bem criterioso. E vocês topam relembrar um pouco quais foram os caminhos que a gente tomou antes da gente falar de como que a gente chegou no resultado final, como que tá chegando na parte final de todo esse trabalho? Lágrimas, chorando. A gente Desespero. teve tanta ideia, tipo, completamente distoante uma da outra, sabe? Tipo, eu lembro que a gente tava fazendo um negócio muito sério e muito triste. E daí, de repente, a gente falou, não, vamos fazer um negócio mais comédia com o Júnior. E daí o professor já empacou também, falou, tipo, pô, às vezes comédia não pega tão bem. Se bem que foi num bom sentido, sabe? Sim. Não era como se fosse zombar do negócio, tá E ligado? ele explicou também que seria no sentido do nosso cliente, né? Que não se encaixaria com o briefing, com o que ela queria pra campanha. Então, Mas a ideia não é A ruim. comédia ali, só legal. pra vocês entenderem, seria a mensagem transmitida de uma forma humorada, né? sim. Pra tentar... Porque o humor cativa as pessoas, então E foi uma ideia também inicial. eu acho que a nossa ideia principal dessa ideia em específico, que seria usar o Júnior para fazer isso, seria talvez trazer essa situação que é tão séria, que tantas pessoas passam, com alguma leveza em si, tipo assim, com esse tom mais amigável e humorístico, mas foi reprovada essa ideia. No fim, o Alex, ele nos conduziu a não ir pros extremos, né? Porque quando nós partimos pra ideia mais melancólica, triste, né? Por tratar do assunto ali, ele também não veio com uma aprovação. Então ele nos levou ali pra caminhar nesse equilíbrio, que foi, eu acho que, onde a gente conseguiu achar um meio termo entre tudo isso. Sim. De trazer uma mensagem leve, né? Que realmente cative as pessoas. E basicamente eu acho que foi isso, né? Que conduziu a gente a esse projeto. Foi. Depois de longos dias, sem dormir direito. Nós estávamos indo muito pros extremos, então Sim. o Alex foi lapidando ali e a gente... Mas vale lembrar que quem trouxe a ideia que foi finaleira disso tudo que a gente seguiu foi o Vitor. Acredito. Nosso Eu roteirista. cheguei de última hora, anjo. lancei a ideia. Mas daí... Como que você chegou nessa ideia? Cara, a gente tava discutindo em sala, né? Sim, na verdade, o Vitor, ele queria usar várias crianças, e a gente falou, não temos várias Eu queria usar uma crianças. escola de crianças É, pra transmitir a Verdade. ideia. Só que daí a gente tava pensando na viabilidade do projeto e tudo mais. E daí, no fim, a gente acabou realmente Seguindo chegando a esse o Alex projeto. até falou, né, que a gente poderia usar aqui. Só que a questão seria mesmo as crianças, né? A gente não teria. E a gente ia ter que pegar autorização de imagem Sim. pra todas as Todas. crianças. E né? hoje é cada vez mais delicado trabalhar com a imagem de crianças, né? Sim. Imagem no geral, né? Na real. Pra todo tipo de não só campanha crianças hoje tem bastante. Especificamente, né? Mas Mas daí a gente foi lapidando a ideia que o
da bomba que o Victor soltou, ele chegou e falou, não, tem essa ideia aqui, bom, daí... E deu muito certo. E Deu deu certo, boa, deu certo. cara. Deu muito Finalmente, Com um a gente roteiro saiu com uma aprovação de um bem roteiro, equilibrado. uma ideia. E a gente foi até o final com essa, executando. Vale lembrar que o Alex quase chorou quando ele leu os nossos últimos roteiros. Os roteiros Não. aprovados. Sim. Aí ele tá assistindo Se falando, emocionou muito. Não, era rinite. Né, professor, que você se emocionou muito. Mas a ideia, depois que a gente tinha ela, como foi pra vocês desenrolar ela em um roteiro mesmo? Porque a gente tinha uma ideia, mas ela não era concreta, né? A gente teve que escrever. A gente teve que juntar tudo. Teve que lapidar um pouco, né? É. E aí, gente? Não, Eu não sou de roteiro, então... É porque, tipo assim, basicamente, quando a gente pensa em ter uma ideia e colocar a ideia no papel, é muito fácil a gente transformar isso num roteiro e pronto, entende? Mas quando a gente começa a pensar em a gente precisa ter o tempo, a gente precisa de uma criança para filmar, a gente precisa de uma criança que a gente conheça, então a gente precisa conhecer, tipo, alguma amiga que disponibilize a casa, que tenha uma filha. Que disponibilize a filha. Que disponibilize a filha, Sim. entendeu? Que disponibilize o tempo dela. É uma junção, logística, é uma né? logística muito forte, sabe? É bem Então, trabalhoso. fizeram o roteiro. Eu não participei tanto da criação do roteiro em si, né? Eu acho Baseado Mas o também no nosso roteiro- orçamento, né? O roteiro foi tenso também, porque foi e voltou várias vezes com Foi. alguns ajustes pontuais ali que o Alex É, houve sempre as pisou. correções, né? É, mas assim, a gente não foi muito longe de alteração da nossa ideia Sim. inicial. Tipo assim, É. foi escrito aquilo, a gente lapidou e Uhum. aí chegou Por no conta resultado do final. ambiente, né? Tivemos Sim. que se adaptar ali. Eu acho que um dos desafios do roteiro, inclusive já que tá falando sobre ele, é porque nós mesmos, né, não conhecíamos a ONG. É, sim, não E, conhecíamos o cliente. Então, nós tivemos a experiência das pessoas que não conhecem a ONG, porque nós não conhecíamos. E era isso que a proposta deles como cliente Uhum. trouxeram para nós, que era fazer com que as pessoas conhecessem a causa Alcançar e essas contribuíssem. pessoas de uma Então, forma- nós conseguimos passar por essa sensação de, cara, eu não conhecia isso e que trabalho incrível, né? Que o pessoal do Amor em Fios faz. Então, não era só ter uma ideia genial, mas era transmitir isso de uma forma leve que realmente motivasse as pessoas a contribuírem para a causa. Então, o roteiro final ali encaixou perfeitamente com isso, né? E Sim. durante o processo ali, com toda essa dificuldade de encontrar o ambiente, como o Gustavo falou, as pessoas, né? Os atores, atrizes ali, enfim... acho que depois fluiu muito mais, né? Sim. Acho que a parte inicial mesmo que foi o passo mais difícil, que era a construção dessa ideia. Porque ela precisava chegar ao coração das pessoas, né? De quem vai assistir. Mas, tipo aquelas campanhas da... Que foi, agora puxando o que você falou, que a mensagem deveria chegar dessa forma nas pessoas, e foi uma coisa que a gente teve que pensar também, tipo assim, como que as pessoas vão recepcionar isso? E aí entra o que você ia falar das outras campanhas que você assistiu para as referências, né? Exatamente isso. Porque nesses vídeos publicitários, que move as pessoas é a emoção, né? É. Então, pô, como fazer isso sendo um dos primeiros projetos nesse porte, né? Com essa Sim. importância. Pelo menos pra mim foi aqui na faculdade um dos projetos ali com... Não que eu não leve com seriedade os outros, mas, pô, é uma ONG real, pessoas reais, com uma causa bem nobre, né? Uma Bem causa significativa, né? Na Sim. verdade. É algo E é muito sério, lindo o trabalho sabe? deles. Tem que levar a pessoas que sério, precisam entende? realmente, né, de nós. Uhum. Então, misturou isso, a missão de concluir esse projeto, né, por conta da vida acadêmica, mas também de realmente, cara, pelo menos esse era o meu sentimento, de, cara, eu quero contribuir com isso. Não quero apenas fazer para concluir a minha nota ou, enfim, agradar Porque o Alex. Poderia ser só um trabalho da faculdade, né? Exatamente. Pra gente Realmente levar como se fosse só um trabalho pra receber a nota ali e depois esquecer. Então, cativar as pessoas mesmo. Né? E eu acho que a vai gente vendo conseguiu que chegar nisso. Né? Sim, eu acho que eu fui percebendo na conversa que, tipo, o início das coisas que é bem difícil, né? É. O início da criação de ideia, o início da criação do roteiro, o início da gravação, quando a gente foi gravar, tipo... A gente ficou, o quê? Umas 3 horas? 3, 4 horas na casa da mulher, né? Isso de produção, né? Isso no dia da produção. A gente ficou umas 3, Fora 4 horas na pós-produção. casa lá. Só que, tipo, foram 2 horas pra gravar a primeira cena. E E é um todas as vídeo de- outras até a gente cenas foram, pegar tipo, mesmo.
E é um vídeo de assim, 60 sabe? É um segundos, vídeo né? super rápido, tipo, até a gente pegar o jeito demorou, mas nisso que pegou o jeito foi fluindo. É isso que me impressiona cada vez mais que passa desse semestre que tá chegando ao fim, mas que foi praticamente de produção audiovisual, é pensar como que as coisas foram produzidas. Tipo assim, porque a gente vê qual que é o real trampo pra você fazer um vídeo de 60 segundos. Então imagina, tipo, você escrever um roteiro de um episódio de uma série, escrever um roteiro de um filme pensando em planos, em cenário, em roupa, em cor. Tipo, se é tão difícil a gente já fazer um vídeo de 60 segundos, imagina o quão complicado e o quão complexo, quantos processos que precisam ter pra gente fazer uma coisa mais demorada. Tipo, claro, a gente não tinha orçamento nenhum pra essa produção, mas pelo resultado ficou Orçamento lindo. de menos 10 reais. Não, Orçamento negativo. imagina como que é fazer a questão ali, tipo, dos filmes. Eu penso, meu Deus, Sim, um filme grande, né? Até, vamos dizer assim. puxando pro lado publicitário, até os filmes da O Boticário, tipo assim, cara, são tão bem produzidos que a gente fica, tipo, E tudo, morrendo por aquele filme. tudo é que tem lindo. por trás ali, a organização. E a gente não sabe quantas pessoas trabalham pra fazer um Sim. único filme, né? Que às Esses vezes... filmes, eles estavam no nosso mood board, né? Da Boticário, da Natura. Estavam. Elas conversam bastante também com o que a Sim. gente queria passar, esse lado mais emocional. De impacto também, esse ponto de virada que a gente trabalhou bastante e descobriu esse semestre, a diferença, né? Entre impacto e ponto de virada também. Obrigado, Alex. Sim. Então, ter que trabalhar isso foi uma coisa complicada, porque na teoria a gente entende uma coisa, mas na prática às vezes funciona de outra maneira. Bizarro, né? certeza. Propaganda de perfume, mano. Tu pega todo mundo que faz propaganda de perfume e bota numa sala, tipo, acabou Hollywood, mano. Os caras é muito bom, tá ligado? E Tipo, eu acho que a gente conseguiu executar bem isso, né? Porque na prática nós, tipo, às vezes sem querer, a gente conseguiu dividir as funções. Alguém que cuida mais da parte do roteiro, alguém que cuida mais da parte ali dos looks ou dos objetos que seriam usados, produção, pós-produção do vídeo em si. Tipo, a gente foi se dividindo, né, nessas funções, Exatamente. no dia lá da produção também. E acho que sem querer a gente conseguiu colocar na prática certinho como que é uma produção profissional, né, de separar por núcleos, né. Enfim, uma experiência que contribuiu muito, pelo menos pra mim, né, que gosto Sim. dessa área, é a minha área. E eu acho que aí o pessoal vai gostar bastante do resultado. Eu também acho. Acho que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, né, de cativar as pessoas através desse Uhum. E acho que um grande desafio é equilibrar realmente a criatividade com o objetivo do cliente, né? Sem tá lendo nada aqui, sabe? Mas é complicado, sabe? E como que foi isso? Cara, não basta ter uma ideia, né? Ela tem que Ela tem que estar ser alinhada boa. com o briefing, né? E ela tem que ser boa, né? E o professor Esse- trouxe, né, o briefing Esse pra foi um nós. dos primeiros passos, né? A gente leu o Verdade, briefing, começou né? a pesquisar sobre. Porque, como a gente não conhecia, a gente tinha que pesquisar sobre. Eu acho que a parte mais que me impressionou, assim, de toda a experiência foi a gente trabalhar com cenografia. Porque eu não tinha noção, tipo, de como importava o que você enquadrava estar em cena, tanto assim. E também nossa escolha de tecido, nossa escolha de almofada, nossa escolha de tudo, basicamente. Os detalhes, né? A Direção de Hello arte. Kitty. A Os Hello detalhes. Kitty de lencinho atrás. Como Os easter eggs que Os tem easter lá. Verdade, os ursinhos de pelúcia foi uma ideia bem Sim. de improviso, assim, né? Foi. Mas são coisas que a gente tem que pensar mais do que eu achava que a gente deveria pensar. Tipo assim, igual as almofadas. A gente chegou lá, putz, as almofadas são verde, não vai ficar Era um nada verde, a assim, ver. verde esmeralda, neon. Exato. Sim. Então a gente teve que pensar até nas almofadas pra gente poder gravar. Tipo assim, um negócio que eu não pensei que a gente precisava. E Completando a sua combinou. fala. Eu Combinou também. muito. E a gente levou, graças a Deus, obrigado, Hilary. Obrigado, Deus e Hilary, por ter trazido almofadas, opções, assim, a gente foi bem... A gente sabia que a gente precisava levar muita coisa na hora pra decidir realmente se selecionar o que a gente precisava de Uhum, assim, melhor, que melhor se encaixaria, né? com certeza. E já emendando uma pergunta numa resposta, que é, houve algum imprevisto engraçado durante as gravações? Gente, a casa que a gente gravou tinha 3 crianças, sabe? Tinha a atriz Era uma e creche. mais 2 crianças e um cachorro, chama Yorkshire. E um gato. Cachorrinho, é tá verdade. ligado? Então teve criança tropeçando na luz.
eu tava muito distraído com seu filho, tentando tacar a bola no cachorro. A cada 5 segundos. Eu tava editando o conteúdo Making off? do vídeo case, e daí o som é só na parede. Tuque, tuque da bola na parede, chutando a bola na parede. E as crianças conversando, cara, foi um ambiente bem, assim, descontraído, sabe? Sim. Foi muito legal de fazer. Bem A produção caloroso. foi muito de boa, sabe? Eu acredito. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, Júlio. E era um Pode falar. domingo frio falar, ainda pode que a gente falar foi todo gravar. Nossa. Nossa, é lembrei. verdade. Sim. Muito Tava frio. chovendo. Tava chovendo? Tava, Chovendo. né? A gente querendo um sol pra contribuir, né? Mas eu Mas acho deu que certo. hoje foi um imprevisto, foi tipo assim, um pouco maior esse caos, assim, meio tal, porque a gente tava num quarto do tamanho dessa mesa, literalmente. Tinha que caber Verdade. o Gabi gravando, uma luz, uma mãe, uma filha e um bebê. Meu Então, Deus. assim, tipo assim, a gente passou um apuro, mas Vai cumprir tá o objetivo. gravado. Deu certo. entende, deu tudo Cumpriu o objetivo. certo. Sim. Mas acho que foi um imprevisto que ficou meio. Teve uma hora que a gente tava gravando, eu tava segurando a luz assim. E aí ela passou, a sobrinha mais nova do Gabi passou, e ela foi levando a luz assim, com ela junto. E a gente ficou, vamos de novo, galera, só mais um. Um dos maiores acertos do nosso roteiro foi não ter falas, eu acho. É, Porque se tivesse sim. falas ia ser bem difícil por causa desse ambiente, né, barulhento? Verdade. Ia ser mais complicado. Consegui um ambiente já que era um ambiente, assim, ideal pra gente, né? Uma casa que era uma casa comum, assim. Uma casa com cara de casa. Um cara de casa que não fosse elegante, minimalista, classic chic, sabe? Uhum. E que disponibilizasse também as pessoas, as atrizes, né? Porque foi muito em cheio, eu acho, a escolha das atrizes. A escolha. Não tínhamos muitas escolhas. Se elas não Era o que a gente aceitassem, tinha. Mas a atriz seria o Gustavo. Eu eles deu um acredito. jeito muito ótimo. Eu acredito de que isso peruca. fez toda a diferença por conta de ser a sobrinha do Gabi, né? E a cunhada, então... Realmente, mãe e filha. Então tem a conexão que a gente queria passar ali laço nos vídeos. mesmo, né? Aham. Dá pra ver. O laço familiar se tornou algo mais real, até porque durante a edição ali, a gravação também, os risos da Angelina e da mãe dela Sim. era um riso real, não era Era algo atuado, sincero. porque elas interagiam, davam risada e ficava bom na A gravação. conexão Sim. dos abraços delas Uhum. e tudo mais. Eu acho que seria bem diferente se fossem pessoas que não se conheciam ou que não tivessem a conexão que elas têm. 100%. Com certeza. Pois é. Foi um A favor. conexão importa. Sim, demais. Foi bem. Deu um alívio, né? Que elas aceitaram de primeiro. Nossa, sim. Porque era pra elas esse papel, né? Era Sim. pra elas. Até a Suzy mesmo, a mãe da guriazinha, na semana ali, ela falou que estava conversando com umas amigas da igreja sobre essa causa, né? Do Uhum. câncer e tal, as pessoas que passam pelo tratamento. E elas, eu não lembro direito, mas ela falou que elas estavam conversando sobre como contribuir pra causa. Aí do nada a gente convidou ela pra isso. Tipo, ela tava preparada pra isso de certa forma, sabe? Porque era algo Sim. que ela tava fresca. Ela na mesmo memória. saber, né? contribuiu, né? Agora, puxando um pouco mais pro lado da ONG, Uhum. é que a gente, tipo, a ONG precisa, sim, de doações monetárias, mas também precisa de doação de tempo. Então, às De vezes, o tempo. tempo é muito mais importante do que Sim. uma doação Pessoas de que se dinheiro. importem, né, com a Exato, uma causa. pessoa que esteja lá pela causa. Então, eu sinto também que um pouco foi essa contribuição. E Fag. Ah, que legal. Top, hein? Então, como a gente estava falando, tivemos um imprevisto, mas a parte mais importante dessa causa é a doação de tempo. Então, todo mundo que puder contribuir, de qualquer forma, a gente contribuiu, fazendo essa produção audiovisual que ficou linda. Enfim, terminando esse videocast sem luz e sem... Com muita luz no coração. com muito amor no coração quentinho. A gente deixa o convite em aberto para todo mundo poder contribuir de alguma forma com a causa. E é isso. Tchau.